quando eu chegava ali para debate, quando eu estava ali, eu estava com a Bíblia do meu lado ali, tal, parado ali, poderia fazer qualquer pergunta, eu ia te responder, mas em todas as oportunidades eu ia poder falar um pouquinho do amor, um pouquinho de algo, só um pouquinho. E deu pra perceber na sua atuação nas últimas eleições que você realmente falava bastante das coisas que você acredita e tal. E eu sei que, pô, o que te levou lá pra você virar candidato foi uma história um pouco conturbada, né? Você chegou a ficar preso em Bangu, é isso? Olha como é que começa quando o Daciolo aparece com mais força. Aconteceu que eu sou bombeiro militar, entrei na corporação em 98, eu sou guarda-vida, uma categoria maravilhosa, sendo tratada, salário na época R$ 900. Você tem um piso da profissional da educação, tem um piso do profissional da saúde, mas você não tem um piso nacional da segurança pública. E eu quero colocar aqui, quer transformar o Brasil e o mundo da educação. O povo valoriza o profissional de educação e você começa a mudar tudo. Mas, naquele momento, a segurança pública, nós vínhamos sofrendo muito. O bombeiro guarda-vida, nós não tínhamos nadadeira, nós não tínhamos protetor, nós não tínhamos nada. E um saláriozinho de R$ 900. E começou uma reivindicação da categoria com o comando pedindo, vamos melhorar isso, vamos melhorar isso. Em determinado momento, o Daciolo estava num monte e o Espírito Santo de Deus falou comigo com uma clareza muito grande que ia me colocar com o governador e quando chegasse lá era para que eu abrisse a minha boca e falasse dele para ele. E eu absorvi aquilo, achei que fosse louco, achei que estou viajando. Até o momento eu ainda não tinha ido para grandes confrontos com o Criador. Esse talvez foi um dos primeiros, né? Antecede a experiência que eu tive lá na Rocinha, foi antes, aí depois esse fato é de 2011. E aí, conclusão, a categoria, em determinado momento, eu já estava fazendo muitas lutas em prol da corporação, já tinha tomado uma geográfica, morava em Vargem Grande, no Recreio, o comando me botou para trabalhar em Niterói, Longe melhor, pra caralho. Itaipuaçu. Então eu tinha que sair 4 horas da manhã para chegar no trabalho, quando eu voltava, chegava às 11, meio-dia, meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite. Então, eu tomei essa geográfica do comando. Até aí, tudo bem. Houve esse problema, a categoria se uniu, alguns militares me chamaram e pediram que eu fosse porta-voz, que eu falasse e tal, e fomos falar com o comando, com a categoria. Que problema que houve? Desculpa, eu perdi. O comando, nós estávamos vivendo esse salário ruim, não tinha material, não tinha equipamento, não tinha nada. Só que o comando não quis falar com a gente. O comando falou que não, e a categoria, aquele movimento foi crescendo. Quando os garotos me chamaram, os militares, eu falei para ele, olha, meu irmão, eu fico no movimento desde que nós possamos convidar um amigo para estar presente. E eles falaram, isso foi uma reunião lá no canal, na Barra da Tijuca, poucos militares, e aí eles perguntaram qual seria o amigo, e depois teve essa reunião também no Arpoador, e eu falei que era o Jesus Cristo. Vamos convidar ele para fazer parte do movimento e eu estou dentro. E aí eles falaram, vamos embora, Daciolo, vamos convidar Jesus. E aí Jesus entrou, a galera abriu o coração, entrou. E aí o sobrenatural, aquele movimento que começa com 6, com 9, daqui a pouco com 10, depois era já 100, 200, começou um processo de multiplicação, todo mundo junto, aquilo ali começou a crescer e aí chegou aquela mensagem divina que ia colocar com o governador e eu falei, agora eu quero falar com o governador. Só o governador pode mudar isso aqui, vamos falar com o governador. Meu irmão, o governador não falava com a gente. O governador, em um ano, me prendeu 5 vezes, me expulsou do corpo de bombeiro. Isso entendeu? Você tentando falar com ele? Tentando dialogar com ele. Foi aquele movimento que inicia em 2011. Tinha um nome esse movimento? Não, era luta por dignidade. A categoria lutando por dignidade. Meu irmão, esse cara ele nos perseguiu muito. Um dia eu recebi uma ligação, era um juiz federal, José Barroso Filho. Estava tendo um problema na Bahia, esse problema era da segurança pública com o Exército. Eu recebi essa ligação e eles me pediram ajuda, falando, Daciolo, sabemos que você exerce uma liderança aí na segurança pública, tal, será que você poderia ajudar esse caso e tal? Eu falei, pô, amém, posso. Ou melhor, eu pedi para que ele aguardasse e fiz uma ligação. Fiz uma ligação para um deputado, Mendonça Prado, que era da área da segurança pública, e falei para ele que eu recebi a ligação, a mando da Dilma, que só iria se ele fosse comigo. Ele falou, tá bom, Daciolo, vamos embora junto lá. E aí foi eu, esse deputado federal e o juiz. Chegamos lá, meu irmão, fomos recebidos pelo vice-governador Otto Alencar, por senadores, deputados. O general Gonçalves Dias era responsável pela missão e eles perguntaram, Daciolo, tu entra aí com o juiz e tal? Eu falei, pô, entro, mas antes vamos conversar com esse povo que está aqui fora.
as pessoas todas com arma na mão, um apontando para o outro, estava bem tenso. E aí nós fomos lá e pregamos para um grupo de militares que estavam lá de fora e falamos, olha, senhores, existem 2 cenários aqui, morte ou vida. Entendeu? Quem quer morte é Satanás, Jesus quer vida. Vamos fazer uma oração. Fiz a oração com eles, voltei, fui até o general e falei, general, podemos entrar agora. E entramos. Fomos até lá dentro, preguei para as lideranças lá de dentro e tal. Pós pregar para as lideranças, falei a mesma coisa, falei de Espírito Santo, falei de Jesus. Conclusão, eles se entregaram, meu irmão. Foram para o diálogo. Peguei meu avião e voltei. Só que eu saí do estado com autorização para ir. Publicado dentro da corporação, tudo. Quando eu chego no Brasil, aqui no Rio, no Galeão, a aeronave para, meu irmão, no Galeão, vem a Polícia Federal junto com a Polícia do Corpo de Bombeiro, me pegaram e me levaram para Bangu 1. Caralho. E me botaram em crime de segurança pública nacional. Que isso? Foi uma armação do governo Dilma com o Cabral, entendeu? Junto com o da Bahia, que na época era o Jacques Wagner, e me colocaram nesse cenário, meu irmãozão. Tudo era uma ação. E você ir lá era tudo um negócio só pra te... Tudo foi montado Que pra... loucura, caralho. Isso, a manifestação, isso o movimento do bombeiro aqui continuava, estava tendo. Foi uma saída rápida para um diálogo lá e uma volta, porque nós tínhamos uma reunião forte ali na Cinelândia, próximo daqueles dias. Então eles armaram e nós fomos presos, mas de propósito de Deus, autorização de Deus. E ali eu tive grandes experiências com Deus, sabe, meu irmão? Ali eu tive experiência, varão. A palavra do Senhor, ele fala que ele para o sol, meu irmão. Ele faz chover, ele para a chuva. Tu sabe disso. E aí tava mó solão, 4 horas da tarde, varão. E eu ali, pô, já tava 3 dias em Bangu 1, sozinho, numa solitária zona de 2x4. E eu falei pro Criador, Senhor, o que eu tô fazendo aqui, pai? Sempre pedi pro Senhor família, tô pregando, anunciando o reino, é isso que é servir o Senhor? E aí eu falei para ele, Senhor, faz chover, pai. Tava mó solão, falei, faz chover porque eu não tô aguentando. Me mostra que o Senhor está comigo aqui. Meu irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, 1 hora depois dessa oração, o céu escureceu e começou a chover muito. E aquilo ali me deu uma presença, uma glória. Mas eu quero dizer para os senhores aqui, para a mensagem, Deus me tirou de dentro de Bangu 1 e me leva direto para deputado federal. E pegou todas aquelas pessoas que me jogaram lá dentro e jogou eles lá dentro. Hoje Cabral está lá dentro. É verdade. Hoje ele está lá dentro. Depois de 2 anos de movimento querendo falar com ele, ele mandou me chamar. E aí a profecia se cumpre lá, o que foi dito lá atrás, que ia me colocar com ele. Eu fui até ele, levei uma Bíblia para ele, grandona, vermelha. Escrevi para ele, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só através dele que você vai ter vitória. E fui falar para ele o que estava na época que Deus tinha me dado, que estava no livro de Daniel, um rei chamado Nabucodonosor, que em determinado momento achou que era Deus. E aí a mensagem para ele era, olha, as coisas que o senhor está fazendo está desagradando o Senhor. O mesmo Deus que coloca o senhor sentado daí, ele te tira daí. Ou o senhor entra, ou o senhor fica certo, ou então as coisas vão piorar para o senhor. E hoje ele está em Bangu. Mas eu creio que esse varão vai vir para Deus. Deus, ele, qualquer que seja o pecado que você tenha cometido, meu irmão, ele é misericordioso e está de braço aberto para te receber. Eu falo isso e tenho falado isso porque eu tenho vivido uma preocupação muito grande, incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas estão cometendo suicídio e não falam. Muitas pessoas estão em depressão, meu irmão. Muitas pessoas estão vivendo aí, a miséria é muito grande da atualidade. Nós estamos vivendo um momento de miséria muito grande. Há 2 dias atrás, eu estava numa Cracolândia lá no Rio. Meu irmão, é zumbi, varão. A coisa é muito séria. E você não vê uma ação social concreta de um governo federal para trazer a solução disso. E isso tem como trazer a solução, meu irmão. Todos os nossos problemas eu acho que tem solução. Tem né? solução. Os outros países já solucionaram, Sim, né? Então a gente sim, com certeza consegue, né? Sim. Olha o sistema de cárcere da nação. Nós estamos quase com 1 milhão de pessoas presas. Caralho, tá tudo isso já? Estamos quase com 1 milhão, meu Caralho, irmão. 1 por 2. Masmorras medievais. Masmorra ali você não recupera ninguém, meu irmão. Como é que tu vai recuperar um homem ali, velho? Pega os jovens, pega o adolescente, jovens infratores em conflito com a lei. Você vai para um cenário, meu irmão, o garoto, o jovem é colocado dentro de um quadrado de 4x4, onde poderia ter 4 garotos, tem 20 garotos. O garoto mais velho abusando do garoto mais novo. Como é que vai sair esse garoto dali de dentro, meu irmão? Entendeu? Enquanto a partida, acabamos de ter uma Olimpíada aqui, aí você vai na Barra da Tijuca, você vê o Centro Olímpico ali e está fechado desde então.
Entendeu? Podendo fazer algo concreto, verdadeiro, e ninguém Por quê, faz. né? Só tá fechado, Entendeu? né? Proposital, pô. Não querem, meu irmão. Entendeu? Agora, vamos mudar isso? Meu irmão, eu tenho ainda mais esperança. Sabe quando tu tá ainda com... A minha esperança é muito maior do que quando eu entrei como parlamentar. Só que eu sei também que é no sobrenatural. Não é porque com essa esperança aí tá tu e Deus, cara. É. Mas eu posso falar, essa esperança ela atinge multidão. Você visualiza. Lembra na época da eleição? Daciolo sempre apareceu com 0%, varão. Sempre, pô. Tava com 0%. Quando terminou a eleição, estou na frente de Meirelles. Que gastou 40 milhões de reais na eleição, 54 milhões. 54? 54 Nossa milhões, Senhora. entendeu? Marina, Álvaro Dias, Boulos. Nós estávamos na frente desses homens. Cara, A Globo não permitiu que eu fosse para o debate. Entendeu? Nós gastamos, meu irmão, eu gastei R$7.500 na minha eleição. Eu aluguei um carro, pegava o carro, saía da montanha, pegava, sentava no carro, ia até o debate e voltava, meu irmão.